Este é o podcast número 1. Comunicando com você. Vamos lá, começando a nossa entrevista. Eu sou o pastor Paulo, aqui da Igreja Assembleia de Deus do Vila Planalto, Jaciara, Mato Grosso. E eu sou a irmã Denise, colunista social de Jaciara, Mato Grosso. E aí, irmã Denise, tudo beleza? Tudo. Vamos hoje debater um tema muito importante, meus amigos, que é sobre a comunicação. Como as igrejas, de forma geral, tomam posse dos métodos de comunicação disponível hoje. E aí, irmã Denise, esse assunto é muito importante, não é verdade? Importantíssimo. Então vamos lá. Irmã Denise, de acordo com a sua visão, a igreja usa os métodos de comunicação, tomam parte desses métodos, dessas formas de comunicação que existe hoje? Então, nós temos, falando de igreja local, que é o caso, né, desse tema de hoje, falando de igreja local, nós temos visto muitos métodos de comunicação em nossa realidade, né, nas nossas igrejas locais. Se dá muito foco em alguns métodos de comunicação mais fechados, onde se dá alguns avisos e mantém aquela comunicação ali entre o grupo. E existem muitos outros que poderiam ser explorados, que não são explorados, talvez por falta de conhecimento ou por falta de dar foco mesmo. E a gente, às vezes, perde de usar muita coisa aí, gratuita, que não precisaria investir tanto em algo dispendioso. Então, irmã Denise, a partir de um pressuposto que nós entendemos que nós, como cristãos, temos que usar os métodos de comunicação também para Deus falar com uma pessoa, nós vemos então que a igreja, de certa forma, tem sido omissa a muita coisa, né? Por exemplo, eles têm usado os métodos de comunicação e às vezes existe uma certa ignorância para usar esses métodos, né? Não é verdade? O que você acha? Existe sim. O que eu tenho percebido, na verdade, a visão, né, a nossa visão tem sido talvez limitada. Até eu mesmo, há um tempo atrás, porque em nossas igrejas, quando se vai apresentar um ministério, para trabalhar com a comunicação, ministério específico, tem se apresentado com o nome de marketing, departamento de marketing. Aí o que acontece? As pessoas, de certa forma, os mais conservadores, né, me incluo nessa parte. Quando começou o ministério, eu recebi assim de uma forma estranha, né? Eu pensei, poxa, um departamento de marketing, né? E dentro da igreja, como que funciona isso? E na verdade, esse nome seria o Ministério de Comunicação. Esse seria o nome correto para se usar. Por quê? Há uma certa resistência da parte das pessoas em entender como funciona. Porque o Ministério de Comunicação tem o objetivo, né? O foco de trabalhar as informações, levar conteúdo para o público. Podemos fazer a evangelização através de todos os métodos de comunicação disponíveis hoje que temos, a formação de novos líderes, a educação cristã de um modo geral, né, todos os modos, através de lives programadas, hangouts, muitas coisas que a gente não usa, porque a gente às vezes entende que seria propaganda. Não é propaganda de placa de igreja, é levar mesmo conteúdo, e a gente às vezes fica só recebendo conteúdos prontos já, de canais de YouTube, de páginas do Facebook, e nós não temos às vezes a nossa página, nós não levamos para alguém. Então, irmã Denise, como membro da igreja, então a gente vê que você já identificou talvez a forma da igreja às vezes usar uma reação contrária ao método de comunicação. Usa o departamento de marketing, mas na verdade teria que ser um departamento de comunicação que abrangisse um todo, né? O que você acha? É esse método que poderia ser usado de uma forma eficaz para a divulgação do evangelho? Ele traria benefícios realmente para a igreja? Com certeza. Nós podemos ter como base quantos canais do YouTube que a gente acompanha. Eu mesmo sou inscrita em vários, você também deve ser. Muitos nossos cristãos seguem alguns youtubers e em especiais alguns pastores, algumas pessoas de Deus que nos traz conteúdo maravilhoso. Na verdade é mentores, né? A gente segue mentores, na verdade, né? Sim, nós temos muitos mentores, os quais a gente segue e a gente se alimenta desse conteúdo. Então, se nós somos alimentados por esse conteúdo, né, nós estudamos, nossa formação hoje, ela tem muito conteúdo desse, então por que nós não fazemos? Por que nós não produzimos esse conteúdo? Aí vai da criatividade nossa de levar. Não estou dizendo
dizendo apenas no YouTube, né? A gente tem hoje para explorar Twitter, Instagram, YouTube. O WhatsApp é muito usado, né? O WhatsApp um meio de comunicação mais fechado, porque normalmente tem o grupo da igreja, tem o grupo dos jovens, o grupo dos novos convertidos. E aí a gente não evangeliza através de grupo de WhatsApp. A gente posta lá um cartaz em um grupo de venda, isso não é evangelizar. Mas existem muitas outras formas de a gente ter seguidores, de criar seguidores, fazer discípulos, como Jesus diz em Mateus 28:19, através dos meios de comunicação, fazer seguidores. Maravilha, irmã Denise, maravilha. Então vamos agora pro segundo bloco, daqui a pouquinho nós voltamos. Fica aí conosco. Este é o podcast número 1. Comunicando com você. Voltamos mais uma vez. Eu sou o pastor Paulo. E eu sou a irmã Denise. Estamos aqui discutindo sobre um assunto muito importante para as igrejas de hoje, que são os métodos de comunicação. Está falando com a irmã Denise, colunista profissional, membro da igreja. Estamos aqui de uma forma geral discutindo se a igreja usa realmente esses métodos de comunicação disponíveis de uma forma eficaz ou não. Estávamos discutindo aqui, né, irmã Denise? Fazer discípulos, se a igreja realmente usa esses métodos de comunicação de uma forma que seja em prol da divulgação ao evangelho, né? Formando novos líderes, falando da educação cristã, como a irmã Denise aqui falou sobre a evangelização, a educação cristã, os outros meios de comunicação. E agora, irmã Denise, a gente vê que a internet, ela proporciona vários horizontes, não é verdade? E a gente vê muitos cristãos que não têm testemunho, mas a gente vê também muitos mentores, muitas pessoas fiéis a Deus que usam os meios de comunicação de uma forma eficaz. E aí, o que você acha? A igreja, na verdade, precisa quebrar os paradigmas e, na verdade, querer entender o objetivo da comunicação social também, né? Levar a palavra de Deus, levar o amor de Jesus Cristo para os corações daquele que precisa. O que você pode falar aí para nós, como profissional dessa área aí, e dar um exemplo para nós aí de vida, de objetivo transformado através da comunicação social? Então, olha só, essa mentalidade, né, de às vezes ter alguma aversão a divulgar alguma coisa, a colocar algum conteúdo na internet, é muito assim comum em nosso meio. Até mesmo eu passei muito tempo da minha vida assim também. Eu não gostava nem de postar alguma foto, ninguém estava acompanhando, né, a minha vida nesse sentido. Aí eu assisti uma entrevista de uma cantora que eu gostava de ouvir ela, e ela falando sobre esse assunto, né, e inclusive foi o título da entrevista que me chamou a atenção, e ela dizia que era assim, ela era totalmente, tinha um sentimento averso a publicar fotos, não respondia mensagens, ela sumia da internet, saía cumprir as agendas, ela prega também, não gravava nenhuma das pregações, não filmava nada, não gostava disso. Ela, quando lançou uma canção que foi muito assim forte, que tocou algumas pessoas, ela começou a ser procurada por adolescentes, por jovens que queria seguir ela, qual que é o teu perfil, né, no Instagram, e ela, não, eu nem uso, eu quase não entro, e começou a ser cobrada. E aí um amigo dela, profissional da área e tal, conversou com ela em particular, falou, olha, fulana, você precisa dar o teu exemplo de vida, que é um exemplo bom, você é realmente uma serva de Deus, você é uma mulher que tem um testemunho decente para se contar. Nós vemos hoje muitas pessoas seguindo mentores errados, mentores que não dão bom testemunho, só estão ali na internet, só para fazer sucesso, para poder ganhar as pessoas, não é para poder realmente fazer seguidores. Na verdade, irmã Denise, é ganhar só os créditos do YouTube, e o dinheiro, né? Na verdade, é só profissionalismo. O ideal de levar o ID de Jesus, exatamente, não é a verdade, né? E é o que eu pensava antes. Eu pensava, esse povo que tá postando as coisas no YouTube e tal, só quer saber de like, só quer saber de sucesso. Comércio. Eu pensava assim. Mas aí, assistindo essa entrevista dela, eu comecei a meditar melhor e buscar na palavra de Deus base para isso, né? Então eu comecei a entender. Falei, poxa, se não existir, se nós que temos, pelo menos temos a intenção de ser verdadeiros seguidores de Cristo, como Paulo disse, ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele tinha propriedade para dizer, sede meus imitadores. Será que a gente pode dizer isso? Eu pensei, meu Deus, existem pessoas que não poderiam dizer isso, mas estão na internet aí, divulgando conteúdo, qualquer tipo de conteúdo. E às vezes os verdadeiros cristãos se omitem, some da internet, não responde ninguém, não conversa com ninguém. Com quem que esses adolescentes vão conversar na internet? Vão assistir vídeos, vão perguntar coisas, vão tirar suas dúvidas? Com aqueles que estão disponíveis. E aí, quem que está disponível? É um pessoal preparado que Deus chamou? Muitas vezes é um ateu, um descrente.
crente ou um crente despreparado, né? Exatamente. Totalmente. Exatamente. Às vezes é um crente que só quer o sucesso. E a gente precisa mudar essa visão nesse sentido. Precisamos ter mais pessoas disponíveis na internet que realmente tenham interesse em evangelizar, em formar novos líderes e trazer uma educação cristã de qualidade. Não em fazer sucesso, em se aparecer, porque hoje o estrelismo tem tomado conta, né? E a gente fica até em dúvida sem saber quem é que quer ser estrela, quem é que quer ser seguidor de Cristo. Essa é a minha visão. Maravilha, irmã Denise. Olha aí, fica uma dica aí, né, assembleianos. Nós precisamos usar os métodos de comunicação disponíveis hoje, sim, para evangelização, para formações de novos líderes e para a educação cristã. Nossos adolescentes e jovens estão pedindo socorro, muitas vezes na internet, para pessoas erradas. Então fica a dica aí, né? Vamos usar os métodos de comunicação de uma forma eficaz. Vamos tentar tomar posse desse benefício que temos hoje na mídia social e levar a palavra de Deus. Então, como diz o apóstolo Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado de omissão hoje está batendo nas nossas portas. Ei, meus queridos, vamos acordar para essa realidade. Usar os métodos de comunicação de uma forma eficaz para a divulgação do evangelho. Como diz Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O mundo precisa ouvir a mensagem de Cristo. E você tem que ser o exemplo. Ei, você jovem, você amigo, você que tem a palavra de Deus e toma possessão do nome de Jesus. Vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos fazer a diferença no meio desse mundo corrompido. Fica uma dica aí, né, irmã Denise? Para este povo assembleiano, para tomar posse verdadeiramente e fielmente do meio de comunicação que existe hoje. Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, né? De uma forma eficaz para levar a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito do nosso programa Comunicando com Você. Existem as formas de Deus comunicar com a gente e nós precisamos também levar a palavra de Deus para o mundo. Não é verdade, irmã Denise? Com certeza. Grande abraço a todos os irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos encerrar nosso podcast. Um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.